Olá, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre curiosidades sobre o continente africano. Antes mesmo de eu começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu queria passar aqui um recadinho aqui para vocês. Isso aqui já tá virando já assim praticamente já assim um quadro do canal, né? Antes de eu começar a falar sobre o tema do vídeo, eu passar esse recadinho, né? Quem sabe se no futuro eu não torno isso aqui assim um quadro do canal, né? Quem sabe, né? Mas meio provável que talvez não. Mas quem sabe no futuro a gente não faz isso, né? Pois é. Então vamos lá passar esse recadinho então. É que eu tive esse acesso à internet, assim, mais ou menos foi no início do ano de 2017. Mais ou menos assim no início do mês de março de 2017. Eu passei a ter acesso assim, à internet. E eu consumo bastante aqui a plataforma do YouTube, né? Eu consumo bastante aqui a plataforma do YouTube. E eu costumo, assim, comentar bastante, sabe? Assim, eu comento, assim, mais ou menos, assim, praticamente todos os vídeos que eu assisto, eu comento, assim. Mais ou menos, assim, uns 90% dos vídeos que eu assisto, eu comento. Eu costumo comentar. Com exceção assim, daqueles vídeos assim, de música, né? Que eu costumo escutar também muitas músicas também por aqui, assim, no YouTube também. Eu costumo escutar bastante música. E eu costumo sempre assim, comentar muito, sabe? Eu não tenho informação assim, do que é assim que tem nos meus dedos. Deve de ter algum negócio assim que eu comento bastante, assim, sabe? E nesse período aqui que eu passei aqui, né? Consumindo aqui o YouTube, pessoas assim já me falou cada negócio assim que a gente fica assim um pouco até meio assim desconfortável. Gente aqui já me chamou já de haitiano, se eu não me engano também já me chamaram eu também de africano. Teve uma vez que uma mulher, né? Eu não tenho informação se ela assiste assim o meu canal ou não, né? Assiste meus vídeos ou não. Ela disse que que não sabia de que país era que eu era, mas só sabia que eu não era do Brasil. E teve uma vez também que um menino disse que se eu não morasse dentro de uma favela, ele era um astronauta. E eu, pô, então, você é um astronauta então, porque aqui é onde que eu moro é longe, até assim de cidades grandes. Por aqui assim, existe assim, vilas, povoados, currutelas, assim existe, mas só que cidades grandes mesmo assim, aqui é até longe assim de cidades grandes. A pessoa fala assim, né? Gilmar, você mora assim lá dentro, lá para dentro do mato, assim, lá para dentro assim da Amazônia que você mora para lá. Uhul! Pois é, aqui mesmo. Mas agora a pessoa falar que eu moro assim dentro de uma favela, não é por aí não. Aí eu vou sempre assim procuro falar, né, assim para a pessoa assim aonde é que eu nasci, assim. Eu falo assim o município, né, assim onde que eu nasci. Eu vou colocar aqui em algum lugar aqui para vocês aqui, tá? Eu vou e falo, né, que eu nasci assim lá no município de São Geraldo do Araguaia, né? Lá na cidade, né, de São Geraldo do Araguaia, que esse município ele fica lá no estado do Pará, né? Que fica aqui no estado do Pará. Mas só que eu não moro nessa cidade não, só que eu moro no estado do Pará, tá ok? Esse município faz divisa com o estado do Tocantins, né? E eu vou sempre procurar explicar, né, para a pessoa, mas só que aqui onde que eu moro aqui não é no Brasil não, é nada. Aqui onde que eu moro aqui é lá no deserto não polar mais seco do mundo, o deserto do Atacama, que fica lá no Chile. É aqui, ó. Olha só como é que tá o deserto não polar mais seco do mundo. Olha só como é que tá. Não moro no Brasil não. Eu moro lá no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Olha só como é que tá o Grand Canyon. Lá nos Estados Unidos, olha só como é que tá. Não moro no Brasil, não. Eu moro lá em Taj Mahal, lá na Índia. Olha só como é que tá Taj Mahal, lá na Índia. Aonde que eu moro é lá. A pessoa falar assim, ou seja, a pessoa ela morar em um país e ela dizer que ela mora em outro, quando uma pessoa vem tomar uma atitude dessa, essa pessoa, ela tá muito assim, necessitada. Essa pessoa, ela tá muito assim desesperada quando ela vem tomar uma atitude dessa. E a pessoa vendo uma pessoa fazendo um negócio desse assim, se a pessoa puder, a pessoa ajuda essa pessoa.
Se a pessoa vê uma pessoa numa situação dessa, e a pessoa puder, a pessoa ajuda. Aí depois a pessoa vai e fala, né? Quando a pessoa descobrir a mentira, a pessoa vai e fala para essa pessoa: ei, fulano, não é necessário você ficar com essas mentiras por aí assim, não. Não é necessário você ficar com essas mentiras por aí, não. Mas só que eu aqui, eu ainda não necessitei ficar com essas mentiras por aí ainda não. Eu por aqui, eu ainda não necessitei ficar com essas mentiras por aí ainda não. A minha dignidade aqui, ela é ilibada. A minha dignidade aqui, ela é ilibada. E sem contar também, né, que a pessoa ficar assim com essas mentiras por aí assim, o que é que a pessoa ganha com isso? O que é que a pessoa ganha com isso aí? Será que a pessoa vai ganhar assim um carro de luxo? A pessoa vai ganhar assim, será um avião? Ou até mesmo assim, será que a pessoa vai ganhar assim uma fazenda com vários boi gordos dentro? Será que vai ganhar? Ganha não, vai ganhar não. Agora, se a pessoa ganhasse, né, assim, uma fazenda com vários boi gordos dentro, assim, ganhasse assim um avião, ganhasse assim um carro de luxo, aí bem provável que a mentira vinha, né? Mas só que quem sabe, né? Assim, no futuro, assim, eu não vou sair assim por aí, assim, só mentindo mesmo, assim, ó. Quem sabe, né? Never assim, never. Ou seja, nunca diga nunca. Eu tive até que gastar um pouco do meu inglês. Foi necessário. Foi necessário. O continente africano tem o animal mais alto do mundo, que é a girafa. Você pode ter certeza que a girafa não é um animal aqui da região amazônica. Aqui na região amazônica pode até ter assim girafa, mas só se fosse em algum zoológico. Tipo se alguma empresa, né, quer passar assim, a imagem assim de ambientalista, aí ela vai e tem assim algum zoológico, né? E nesse zoológico pode ter assim alguma girafa. Mas se existe essa girafa aqui em algum zoológico, eu não tenho informação. Já assim solta assim no meio ambiente, eu também não tenho informação. Assim, eu não tô lembrado assim de ter visto alguém falar assim que já viu. Assim, deve que solta assim no meio ambiente, deve que não tem não. Uma girafa, ela pode chegar até uns 6 metros de altura, sendo assim o animal mais alto do mundo. E o continente africano tem sim esse animal. O continente africano tem o rio mais extenso do mundo e o segundo maior rio do mundo, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele passa por 11 países, que são eles. Ele deságua lá no mar Mediterrâneo, lá no Egito, e ele passa também por Sudão, Sudão do Sul, Eritreia, Etiópia, Quênia, República Democrática do Congo, Tanzânia, Burundi, Uganda e Ruanda. O Rio Nilo, como eu falei, né, é o rio mais extenso do mundo. Ele, em termos de extensão, tem 6.650 quilômetros. É o segundo rio mais extenso do mundo. Já em segundo lugar, ficou com o rio Amazonas, que é um rio que fica aqui no continente americano, né? E ele passa por 7 países, que são eles. Ele nasce lá nos Andes, lá no Peru, e passa também pela Bolívia, passa pelo Equador, Colômbia, Brasil, Venezuela e Guiana. O rio Amazonas, em termos de extensão, tem 6.568 quilômetros. É o segundo rio mais extenso do mundo. Já em terceiro lugar ficou com o rio Yangtze, que é um rio que fica lá na China, lá no continente asiático, né? E em termos de extensão, esse rio tem 6.300 quilômetros. É o terceiro rio mais extenso do mundo. Já em quarto lugar, ficou com o rio Mississippi, que é um rio que fica aqui no continente americano, que fica lá nos Estados Unidos e no Canadá. Esse rio, em termos de extensão, tem 5.212 quilômetros. É o quarto rio mais extenso do mundo. Já em quinto lugar, ficou com o rio Obd-Ichik, que é um rio que fica lá na Rússia, no Cazaquistão e na China. Em termos de extensão, esse rio ele tem
5.570 quilômetros. É o quinto rio mais extenso do mundo. Já em termos de tamanho, o rio Oubtitk ficou também em quinto lugar. Já em quarto lugar, ficou com o rio Mississippi também, né? Em terceiro lugar, ficou com o rio Yangtze. Agora, em primeiro e segundo lugar, aí já deu uma mudada já. Por muitos anos, nós vimos o Rio Nilo como o maior rio do mundo. Mas só que no ano de 2007, pessoas se juntaram para descobrir mesmo assim, de fato, qual era o maior rio do mundo, né? Pessoas se juntaram para fazer estudos a respeito do assunto. Mas isso foi assim, pessoas estudadas, pessoas assim, qualificadas, pessoas que têm seus diplomas, né? Até porque, se fosse pessoas assim que tivessem poucos estudos, bem provável que descobriria, né? Eu acredito que descobriria sim, mas só que demorava assim um pouco mais. Mas como eu falei, foi pessoas assim estudadas, pessoas qualificadas, pessoas que têm os seus diplomas, né? E constata-se que elas descobriram sim, descobriram que o rio Amazonas sim era o maior rio do mundo. E em segundo lugar ficava o rio Nilo. O rio Amazonas, ele é um rio mais largo do que o rio Nilo. O rio Amazonas, ele tem uma vazão maior do que a vazão do rio Nilo. O rio Amazonas, ele tem uma bacia hidrográfica maior do que a bacia hidrográfica do rio Nilo. Vocês entendem assim, um pouco sobre bacia hidrográfica, né? Eu vou colocar aqui, em algum lugar aqui, a imagem aqui de bacia hidrográfica, tá? Para vocês dar uma olhadinha melhor, para vocês conferir aí. E o rio Amazonas, ele tem a bacia hidrográfica maior do que a bacia hidrográfica do rio Nilo, né? Como eu falei. Aí porque existe lá o rio principal, né? E existem os seus afluentes. Devido assim, e aqui o rio Amazonas, a bacia hidrográfica do rio Amazonas tem diversos rios. Tem o rio Negro, o rio Branco, o rio Juruá, o rio Puros, o rio Tapajós, o rio Madeira, o rio Içá, o rio Iriri, o rio Xingu e diversos outros rios que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Nós aqui do estado do Pará, nós costumamos falar, né, que as nossas ruas aqui são os rios. Aqui na nossa região, aqui, nós não costumamos falar muito isso, não. Quem costuma falar muito isso, assim, são as pessoas, assim, lá do rumo de Belém. Que a Belém é a capital do estado do Pará, né? E as pessoas, assim, ou seja, o lugar assim, onde que há mais pessoas, assim, no estado do Pará, é lá pro rumo da capital, que é a cidade de Belém, né? Mas nós aqui não costumamos falar muito isso, não. E devido a eles lá falar assim, aí eu vou e falo que nós, assim, daqui do estado do Pará, nós falamos isso, né? A pessoa, é bacana se a pessoa se colocar no lugar dela, né? Pois é isso aí. O rio Amazonas, ele é um rio assim mais gordo. Vocês entenderam, né? Pois então, beleza. Ah, então quer dizer que estão contando a bacia hidrográfica de vários rios como bacia hidrográfica do rio Amazonas, é? Pois então lá no continente africano também deveria contar também a bacia hidrográfica do rio Zambeze, deveria contar também a bacia hidrográfica do rio Congo, a bacia hidrográfica do rio Níger, tudo como a bacia hidrográfica do rio Nilo também. Deveria contar assim também por lá. Desse jeito assim não dá, até porque o rio Nilo, ele deságua lá no mar Mediterrâneo, lá no Egito. Já o rio Zambeze deságua cá embaixo no Oceano Índico, em Moçambique, né? No mapa assim cá embaixo. Já o rio Congo deságua também cá embaixo, na divisa entre Angola e a República Democrática do Congo. O rio Congo deságua no Oceano Atlântico. E o rio Níger também deságua no Oceano Atlântico, né? Também cá embaixo no mapa, na Nigéria.
E o rio Níger deságua no Golfo da Guiné, né? Cá embaixo na Nigéria, isso no mapa. Já para eles pertencer à bacia hidrográfica do Rio Nilo, eles tinham que desaguar no Rio Nilo. Então, assim, não tem como. Se for assim também, aqui existem rios que vai na mesma direção do rio Amazonas. Por exemplo, o rio Tocantins, o rio Araguaia, o rio Itacaiunas, o rio Guamá, o rio Capim. Mas só que eles pertencem já a outras bacias hidrográficas. Por exemplo, o rio Tocantins, o rio Itacaiunas e o rio Araguaia pertencem à bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, que essa bacia hidrográfica é a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil. Se fosse assim também, nós colocaria também a bacia hidrográfica do rio Paraná. O rio Paraná é o segundo maior rio da América do Sul. E nós colocaria também a bacia hidrográfica do rio São Francisco e a bacia hidrográfica desses outros rios por aqui assim também todos, né? Mas só que não tem como, porque esses rios aí, eles deságua para outra direção em relação ao rio Amazonas. Para eles pertencer à bacia hidrográfica do rio Amazonas, eles tinham que desaguar no rio Amazonas. Aí assim, eles iriam pertencer à bacia hidrográfica do rio Amazonas. Essas medidas aí de rios, assim, né, são medidas de várias formas, assim, que são medidas, assim, para ter, assim, os rios maiores do mundo, né. Aí fica, tipo assim, a sugestão, né, para que essas pessoas aí estudadas, essas pessoas qualificadas, essas pessoas que têm os seus diplomas, se juntassem e fizessem novos estudos, né, assim, pegando mesmo só o rio, sem os seus afluentes. Aí se fosse assim, bem provável que o rio Nilo, ele seria maior do que o rio Amazonas. Até porque assim, a gente assim sempre viveu, né, assim sabendo que era um rio maior do mundo. Aí depois assim, do nada assim, de repente muda e passa a ser outro rio assim. E as pessoas estranham. E também, se fosse assim para descobrir, nós estamos falando assim do maior rio do mundo. Se fosse assim, lá assim o 10º maior rio do mundo, assim, é bem provável que as pessoas nem ligariam tanto assim, mas só que estamos falando do maior rio do mundo, assim, para saber, né, qual é o maior rio do mundo. Até porque se fosse assim, porque se for medir assim dessa outra forma como eu falei, assim, matava mais assim, a curiosidade, né, do povo, que senão fica assim muito uma incógnita, assim, para saber assim qual que é mesmo o maior rio do mundo, assim, nesses outros quesitos, né. Aí, como eu falei, assim, os rios, eles são medidos, assim, de várias formas, né? Aí, dessa forma, assim, fica meio que uma incógnita, né? Assim, pra gente saber qual que é o mesmo maior rio do mundo nesse quesito, né? Mas desse jeito assim tá bom, desse jeito assim tá bom, nós estamos na frente, tá bom, né? Nós, desse jeito assim, deixa assim mesmo, assim, tá bom, nós estamos na frente, é nós. Não, 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 não é assim não. Só porque tá se beneficiando, a pessoa vai deixar assim. Não, não, não. A pessoa tem que ir pelo certo. A pessoa tem que ir pelo certo. Não é desse jeito assim, não. Só porque aquilo ali tá beneficiando, a pessoa vai deixar daquele jeito. Tem que ir pelo certo. A pessoa tem que se questionar, né? Assim não. E dessa forma assim não. Senão isso aí fica uma incógnita. Isso aqui vai ficar uma incógnita, assim. As pessoas não vai saber assim de certo qual que é o maior e qual que fica em segundo lugar, né? Não, não, não. Não é desse jeito assim, não. Mas então tá bom, então. Então deixa então do jeito que tá, então. Mas só que tem que se questionar, tem que fazer novos estudos, tem que procurar saber a verdade de fato mesmo, né? Como que é. Mas agora que o que não tá aqui uma incógnita é nós sabermos que o rio Amazonas, ele é um rio bem grande. A pessoa, tipo assim, ir lá assim, no meio dele, assim, de barco, de navio, e olhar assim para um lado e para o outro, a pessoa não vai ver assim vestígios de terra. A pessoa não vai ver assim tipo árvore, tipo assim terra, não. Vai ver assim mesmo assim só água, assim, em boa parte assim dele, né, do rio assim lá no meio lá dele. Agora aqui cá com nós, né? O rio Amazonas é uma grota respeitada. É sim. O rio Amazonas é uma grota respeitada. É sim. O continente africano tem
o maior animal terrestre do mundo, que é o elefante africano. Gilmar, mas existe também elefante na Tailândia. Gilmar, existe também elefante na Índia. Gilmar, existe elefante também no Mianmar. E em diversos outros lugares também do mundo existe também elefante. Pois é. Sim, mas constata-se, meu bem, meu amor, meu peito, que o elefante africano, ele é bem maior do que o elefante da Tailândia. Meu cheiro, constata-se que o elefante africano, ele é bem maior do que o elefante da Índia. Constata-se, meu cuscuz com ovo, que o elefante africano, ele é bem maior do que o elefante do Mianmar. E de diversos outros lugares do mundo também, dos outros lugares também, o elefante africano é o maior animal terrestre que nós temos. Um elefante africano, ele pode pesar até umas 12 toneladas, aproximadamente, né? E é, sim, o maior animal terrestre que nós temos. E já o maior animal que nós temos no planeta, né, é a baleia azul. Uma baleia azul pode pesar aproximadamente umas 180 toneladas. Umas 180 a 200, né, toneladas, por aí assim. Esse animal é bem pesado, né? Pois é. É isso aí. O cacau é um fruto típico aqui do continente americano. Alguns estudos apontam que ele é nativo, assim, especificamente daquela região ali do México, daqueles países ali da América Central. Já outros estudos estão apontando que o cacau ele é nativo aqui da região amazônica. Aí a gente não tem assim, a certeza assim, da onde que é mesmo assim, né? Qual é que é a informação mais assim, verídica. Mas você sabia que no ano de 1980, dos 5 países que mais se produziram cacau no mundo, 4 desses países eram africanos? Em quinto lugar estava o único país que não era africano nessa lista, né? Que era o Brasil. Já em quarto lugar, ficou com Camarões. E em terceiro lugar ficou com a Nigéria. E em segundo lugar ficou com Gana. E o país que mais produziu cacau no ano de 1980 foi a Costa do Marfim. Já no ano de 2019, dos países que mais se produziram cacau no mundo, o continente africano ficou apenas com 3 desses países, né? Em quinto lugar, ficou com Camarões. Em quarto lugar, ficou com o Brasil. Olha só nós aí ganhando posições, né? Isso é muito bom. E vocês querem saber assim, sobre a Nigéria, né? Eles foram expulsos do top 5. Foram escorraçados aí do top 5. Eles ficou em sexto lugar. E em terceiro lugar ficou com um país asiático, né? Que é a Indonésia. A Indonésia entrou aí nessa disputa também. E em segundo e em primeiro lugar, não mudou nada. Ficou com Gana em segundo. E o país que mais produziu cacau no mundo no ano de 2019 foi a Costa do Marfim. Agora sim, cá aqui com nós aqui, né? Essa briga aí dos maiores produtores, dos países assim, maiores produtores de cacau do mundo, tá assim, gostosa de se acompanhar, né? Essa briga aí tá assim, deliciosa de se acompanhar, né? Tá assim, tá. Eu sei que essa foi fraca. Essa foi fraca, foi. O continente africano tem a maior taxa de fecundidade do mundo. O continente africano tem a maior taxa de natalidade do mundo. Isso nos últimos 5 anos, né? Aí a gente pega aí esse período aí mais ou menos. Vocês entendem um pouco sobre isso, né? Eu já fiz um vídeo aqui já no canal, já falando sobre esse tipo de assunto, sobre taxa de fecundidade. Deve que vocês sabem um pouco sobre isso aí, né? O vídeo lá ficou assim, a edição assim, de vídeo assim, ficou um pouco diferenciada, assim, ficou um pouco até engraçado, mas só que assim, tem algo lá engraçado também lá no vídeo, mas só que o conteúdo mesmo em si é um conteúdo que é um pouco sério, sabe? O conteúdo é sério, né? A gente pode até assim falar, isso. E já a taxa de natalidade, ela é contada em relação à população total
aí vai e divide lá em relação aos números de crianças, né? Aí vai lá vezes 1000. É mais ou menos assim, deve que vocês sabem sobre esse tipo de assunto, né? Vocês são pessoas inteligentes, pois é, mas vocês sabem sobre esse tipo de assunto. Pois é, e o continente africano, ele tá tendo, assim, a maior taxa de fecundidade, assim, dos últimos tempos, né? A maior taxa de natalidade, assim, no mundo, né? É bom, assim, fazer menino, né? Mas, assim, você sabia que é bom também, assim, a pessoa cuidar, assim, das crianças também, né? Assim, é top também, né? Tipo assim, a pessoa da alimentação, a pessoa da educação, a pessoa trocar as fraldas também das crianças, né? Fazer assim esse tipo de negócio, né? Deve que é bom também assim do mesmo jeito, é top assim do mesmo jeito que a gente fazer criança, né? É assim. Pois é. Mas como, Jumar, que é top fazer criança sendo que nem menino você tem? Uhum. Tá bom, tá bom. Isso é o que a gente escuta por aí, né? Então, conforme o que a gente escuta por aí, é top fazer menino, né? Mas jogar aquilo que eu falei também é top também. Tipo assim, a pessoa. É top assim do mesmo jeito, né? Tipo assim, a pessoa cuidar da criança, tipo assim, da alimentação, da educação, trocar as fraldas. Esses negócios assim é top assim do mesmo jeito, moço. É assim. É isso aí. Já o continente africano é o continente ou a região que está tendo a maior taxa de fecundidade ou natalidade do mundo. Isso nos últimos anos, né? Já a região que ficou com a segunda maior taxa de natalidade ou fecundidade do mundo nos últimos anos foi o Sudeste Asiático. E a região que ficou com a terceira maior taxa de fecundidade ou natalidade do mundo nos últimos anos foi a América Latina. E esse foi o vídeo de hoje. Então, bye bye, bye bye, bye bye.